Meu tio bisavô não era padeiro na Itália, ele era um padeiro caseiro que fazia o pão na própria casa. Lá ele era comerciante. Ele veio para cá, trabalhou os primeiros tempos no comércio aqui, varejista, né? E depois, em 1914, é que ele veio a fundar a padaria, que está até hoje aqui nesse bairro, nesse mesmo local. O Empório, que era um armazém de secos e molhados, que você encontrava arroz, feijão, batata, milho, tomate, cebola, pinico, álcool, detergente, sabão e pão, que era o principal. Na década pós-guerra, na década de 60, até na década de 70, era muito ruim você encontrar uma farinha de qualidade. Porque a farinha, quem comprava a farinha era o governo e ele pegava e distribuía as cotas para os moinhos. Você não sabe de que qualidade, você não sabe que farinha que vem para você. Então era difícil a gente achar um moinho que tivesse uma farinha boa, de boa qualidade e constante. E essa dificuldade nós tivemos. O vendedor de farinha vinha, pegava o cheque e depois é que vinha a farinha. Pegava o cheque em branco. A única coisa é que a farinha não era de qualidade. Então o pão saía meio que escuro. Eu lembro que o meu pai e meu tio, para melhorar a qualidade, eles faziam o pão de macarrão. Como o macarrão era feito com uma farinha um pouco melhor, eles pegavam o macarrão, dissolvia na água e misturava na maceira junto com a farinha, com a água, com o sal e com o fermento. Ou seja, davam um upgrade na qualidade, derretendo a massa do macarrão na água, pondo ela de molho. Punha de molho, aí pegava aqueles espaguetes, jogava tudo lá para dentro, misturava, o pão ficava mais claro, ficava mais crocante um pouco, e assim foi indo. A receita é a mesma desde quando a padaria foi aberta. É farinha, água e sal e um fermento natural à base de farinha e água. É um fermento que a gente vai renovando diariamente aqui. E esse pão, na realidade, ele é um pão eminentemente caseiro, porque é o pão que se fazia nas casas antigamente, nas pequenas cidadezinhas da Itália, eles faziam esse pão aí. Juntava-se, por exemplo, 6, 7, 8 famílias. A primeira família pegava o fermento natural, fazia o pão, aí pegava uma parte daquele fermento natural, renovava, passava para outra família. A outra família pega o fermento, faz o pão dela, pega uma parte do fermento, renova e passa para outra. E assim eles fecham o círculo e o fermento vai sempre sendo renovado. Porque ali o pão era feito uma vez por semana, uma vez cada 10 dias, são aqueles pães grandes, chamado pão de peito. Hoje não, hoje o pão já é menor porque as famílias são menores e todo mundo quer um pão fresco diariamente na mesa.